Amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Trago mais uma vez uma reflexão de extrema importância. É um texto que achei pertinente e eu poderei ler convosco e para vocês. Os governos e governantes são passageiros. Nada é eterno neste mundo, até os governos são passageiros. Lembro-me da história do rei Nabucodonosor, que intentou fazer o braço de ferro com Deus. Contudo, glória a Deus, que terminou convertido. No entanto, os outros terminaram mal. Exemplo disto, o seu neto Belsazar. A melhor opção na vida é seguir a Deus e esperar pelo reino eterno que nos preparou. O único governo justo, bom e que jamais vai passar é o de Deus, que brevemente será estabelecido. Nesse reino eterno, somente os justos entrarão. O livro de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, apresentam esses dois capítulos uma descrição clara desses reinos que já passaram e do reino que neste momento vigora e que brevemente terá o seu fim. Nós encontramos nestes dois capítulos a predição dos impérios mundiais. Quando falamos de impérios mundiais ou a predição dos impérios mundiais, estamos a falar daqueles reinos que dirigiram o mundo inteiro, desde os tempos passados à atualidade. O primeiro reino é a Babilônia, representado pela cabeça de ouro ou leão, lá no livro de Daniel capítulo 7. Ouro, Daniel capítulo 2, 7, leão. Teve como líder principal o rei Nabucodonosor, que, glória a Deus, num período posterior, ele entregou a vida a Jesus Cristo e ele foi salvo. No entanto, infelizmente, o seu neto Belsazar, ele não atendeu ao apelo de Deus. Ele preferiu entregar-se ao inimigo. Ele preferiu enfrentar a Deus, fazer o braço de ferro com Deus. Como consequência, ele está perdido para sempre, porque não atendeu ao apelo de Deus. Belsazar utilizou os utensílios da igreja para poder servir aos seus intentos. Algumas vezes nós podemos estar a nos comportar assim. Pegar nos utensílios da igreja de Deus e tratá-los de forma indecente. Tudo que nós encontramos na igreja de Deus precisa de ser tratado de forma decente, porque pertence a Deus, foi consagrado a Deus. Belsazar, um dia que pegou nos utensílios do templo e começou a brincar com eles como ele queria, ele viu uma mão a escrever na parede. Olha, às vezes Deus, quando fica irritado por certas coisas, ele pode não aparecer fisicamente ele, pode aparecer apenas uma mão a escrever. E aquela mão, o que escreveu naquela parede? Pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Mene, tekel, ufarsim ou uparsim, como as outras versões dizem. Estou a dizer, por outras palavras, que nós precisamos de tratar os assuntos de Deus com o devido respeito. Temos um outro exemplo na Bíblia dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que brincavam muito mal com as coisas de Deus. Aqueles rapazes foram chamados por Deus como sacerdotes. Eles deveriam aprender as notas do sacerdócio do seu pai Eli. E eles deveriam servir no templo de Deus de forma correta, mas não foi o que eles fizeram. Enquanto os levitas preparavam o animal que já havia sido imolado, assavam o animal para a alimentação dos próprios sacerdotes, aqueles rapazes entravam no templo, eles entravam com aqueles garfos de 3 dentes, pegavam na carne e devoravam a carne. Às vezes podemos estar a nos comportar assim dentro da igreja de Deus. Aparecem irmãs novas, aparecem irmãos novos que não têm muito conhecimento da verdade. E nós corremos para destruir a vida destas irmãs. Não é correto. Posso estar a me dirigir a um jovem que assim se comporta. Não é o desejo de Deus que você continue a se comportar assim. São apenas exemplos que estou a dar do respeito que nós temos que ter com as coisas de Deus. O reino da Babilônia foi dividido e dado aos medos e persas. Seguiu-se um segundo reino, que é mesmo Medo e Persa. Teve este reino como líderes Dario e Ciro. Este reino é representado pelos braços do peito de prata e em Daniel capítulo 7 é representado pelo urso. Depois deste império, seguiu-se um outro império, um outro reino inferior ao reino Medo
Pérsia, que foi a Grécia. E este era representado pelo quadril de bronze, e lá em Daniel capítulo 7, representado pelo leopardo, que tinha 4 cabeças. O líder principal deste reino foi o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande dirigiu a Grécia. Além de dirigir a Grécia, ele, sendo jovem, com tanta energia, conseguiu dominar o mundo inteiro em pouco tempo. Mas tristemente não conseguiu dominar-se a si mesmo. Aos 33 anos de idade, 31 anos de idade, ele acabou perdendo a vida num jogo extremamente proibido, envolvimento com a bebida, o alcoolismo, numa competição de bebida. Belsazar também brincava desta forma, levar as coisas de Deus para colocar bebidas alcoólicas lá. Algo que o Senhor Deus abomina, proíbe que nós, como seus filhos, não devamos nos envolver com isto, porque o álcool entorpece o cérebro. O homem tão inteligente quanto o Alexandre o Grande morreu por causa da bebida. E hoje há pessoas que até utilizam textos bíblicos para justificar os seus vícios. A bebida destrói o cérebro. Não usem textos bíblicos para justificar os vossos vícios, porque a Bíblia não defende o consumo do álcool. Não defende. Não defende o consumo do álcool. Jesus transformou água em vinho. Quando se fala de vinho, está-se a falar do suco proveniente da uva. E como para o vosso conhecimento, suco de qualquer fruta, se nós tirarmos o suco, basta deixar para alguns dias, aquilo fermenta, e quando fermenta, já possui álcool. Alexandre o Grande morreu de forma desditosa. Depois da morte dele, levantaram-se 4 reis. Refiro-me: Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Depois deste reino da Grécia, seguiu-se um outro reino, um quarto império, um quarto reino. Chama-se Roma Imperial. Só que Roma estava dividido em 2 fases. Temos Roma Imperial, que era governado pelos políticos e pagãos. De Daniel capítulo 2 é representado pela parte do ferro, a perna do ferro. E em Daniel capítulo 7 é representado pelo animal estranho que tinha 10 chifres. E dentre eles havia um chifre pequeno. Esta Roma Imperial teve a sua queda em 476. Seguiu-se a ele o Império Romano Papal, que é dirigido pelos papas. Desde 476 até os dias atuais, não é? Depois de Cristo, é o que a Bíblia nos ensina, nós temos a vigorar o Império Romano Papal. E este vigora até hoje. É dirigido pelos papas. Mas a Bíblia nos diz uma coisa. É este reino que é dirigido pelos papas que os líderes mundiais, que os reis da terra têm se prostituído com ele. Porque aprende as suas falsidades. Aprende deste reino as suas falsidades, as suas doutrinas enganosas e seguem aquilo que o Senhor Deus simplesmente abomina. Porque é que eles aprendem e seguem as suas falsidades? Porque dela granjeiam riquezas, granjeiam muito ouro, granjeiam faustura. Por isso acabam aceitando e cedendo as suas mãos ao sistema papal. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz que este reino, que é chamado de Babilônia, em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 até 12, o verso 8 fala basicamente disto. Mesmo o Apocalipse capítulo 18, verso 4, fala basicamente disto. Se formos a ler a partir do verso 1 até 4, nós encontramos ali a descrição da queda da Babilônia. Babilônia refere-se basicamente a esse sistema papal corrompido que ensina a falsidade ao mundo inteiro. E os líderes das nações se unem a esta Babilônia porque querem ter algumas vantagens. O apelo de Deus e o que a Bíblia nos ensina é que este reino vai ter a sua queda. Brevemente terá a sua queda. E o Senhor Jesus Cristo, depois da queda deste reino, Deus virá, ainda vai estabelecer o seu reino. A Bíblia fala daquela pedra que caiu sem auxílio de mão humana. Refere-se à vinda de Jesus. Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Esta pedra angular brevemente será estabelecida nesta terra. Brevemente Jesus vem buscar os seus para o reino celestial. E a Bíblia diz que Jesus, ao voltar pela segunda vez, todos aqueles que morreram nele ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 até 18. Ressuscitarão primeiro. O que significa que há uns que vão ressuscitar num segundo plano.
E esses que vão ressuscitar primeiro serão reunidos com aqueles que terão sido encontrados vivos em Cristo. No abrir e fechar de olhos, serão transformados do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal, como diz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 52 até 56. Seremos transformados e levados para os céus. Lá viveremos num intervalo de 1000 anos. Depois dos 1000 anos, voltaremos com a cidade santa de Deus. E todos aqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás e aqueles que vão morrer por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, há um grupo que terá sido encontrado vivo em Satanás, deverá de facto morrer para estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. Então, por ocasião da descida da Santa Jerusalém, depois desse intervalo de 1000 anos, todos aqueles que estarão mortos em Satanás serão ressuscitados para serem destruídos para sempre. Os líderes que governam o mundo são passageiros. A nossa confiança não deve ser depositada nas pessoas. Nabucodonosor tentou desafiar a Deus ao erguer uma estátua toda ela feita de ouro para mostrar a Deus que o reino dele jamais passaria. Mas Nabucodonosor hoje não existe. Hoje existem líderes que dirigem as nações que se acham deuses. Nós temos líderes, por exemplo, da Coreia do Norte, que se acham deuses. As pessoas não podem ouvir falar de Jesus. E nós precisamos até de orar por estas nações, onde Cristo não tem sido exaltado, onde Cristo tem sido rejeitado. Precisamos de orar por estas nações, porque há pessoas que estão a desejar tanto que Cristo habite na sua vida, que querem adorar em espírito e em verdade a Cristo, mas simplesmente por causa das lideranças são proibidos. Amados amigos, oremos por estas nações, oremos pelos líderes que dirigem as nações, para que o Senhor Deus possa os influenciar positivamente, convencer os seus corações a que eles possam seguir a Ele. Mas Deus é aquele que não obriga. Lembram-se de Faraó? Deus não obrigou. Faraó endureceu sozinho o seu próprio coração. Tomou a sua própria decisão. Ele não agiu como aquele primeiro faraó que conheceu a José. Ele simplesmente decidiu perseguir o povo de Deus. Qual foi a consequência? Ele e os seus soldados morreram. Por outras palavras, estou a dizer o seguinte: todo líder que um dia intentarem perseguir o povo de Deus, ele e os seus soldados podem desaparecer desta terra. O inimigo, Satanás, é que insinua a eles para perseguirem e matar. Porque a Bíblia diz que Satanás é o único que vem para destruir, perseguir e matar. Satanás é que se comporta assim e não Deus. E ele insinua homens e mulheres a se comportarem também desta forma. Mas não é o desejo de Deus que você se perca. Pode-se dar o caso que um líder esteja a ver este vídeo. Não é o desejo de Deus que você se perca. Tenha a Bíblia como base para dirigir a sua nação. Que o Senhor Deus vos possa abençoar. Até a próxima.